Gente, a nossa aula começou a gravar, então, a partir de agora, tá? Lucas Nieto, vamos abrir Já vou abrir já, senhora. essa câmera. Como que acontece, Tabeli? Tu entra na plataforma da Positivo On, tu acessa ali sala virtual. Vocês nunca entraram ali na sala virtual? Não? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu tô com a Positivo aberto. Peraí. Bom dia, Jojo. Bom dia. Compartilhar aqui a minha telinha. Esperar um pouquinho. Pronto. Aqui, ó. Tô no meu perfil de professora. Vocês estão vendo? Alguém me responde, por favor, porque eu não consigo vê-los. Sim. Estamos vendo. Então, aqui em cima, ó, tem notificações, mensagens, agenda, sala virtual. Aí vocês vão entrar aqui, sala virtual. Claro, aqui é meu perfil de prof, né? Então, tem várias turmas aqui. Então, vocês entrem aqui, ó, sala virtual e vejam o que tem agendado. Vai estar assim, ó, o 8 tem uma bolinha. Amanhã eu tenho aula de novo agendada. Então, tá tudo aqui, ó. Tá? Eu também tenho aula no dia 10, mas não tá aparecendo aqui. Tem que verificar isso. Entenderam? Vou tirar aqui da apresentação. Aí vocês entram lá, vocês veem a aula agendada, e aí por lá vocês acessem a sala virtual, que é o Google Meet. Mas por que eu quero usar a sala virtual? Porque lá fica registrado as presenças de vocês. Aí vocês entram lá e já fica lá no sistema de vocês que vocês participaram da aula. Tem lista de presença lá, tá? Isis, tu tá caindo ou tu tá fechando a câmera? Não, senhora, eu só vou terminar. Eu só vou arrumar uma coisa aqui e já volto. Isabelle, tu não vai ver a aula pela Positivo. Tu vai entrar na plataforma e tu vai acessar a sala de aula pelo Google Meet através da plataforma. Entendeu? É isso. Tá? Eu não sei se os professores, os outros professores vão fazer isso, mas eu vou fazer. Então, tu já sabe. Quando tiver aula de literatura, é para entrar pela plataforma da Positivo On. Oi, Isis. Eu vou acessar a aula pelo computador, então eu vou sair do celular, tá? Tá? E vê se tu consegue entrar pela Positivo On. Tá bom, eu vou tentar. Tá. Então, assim, gente, antes de mais nada, o bom é que tá gravando aqui e vai ficar disponível para todo mundo. Mês que vem, agosto, nós temos a nossa feira literária. Para quem já é o nosso aluno, já sabe que todos os anos tem feira literária e a gente faz um projeto voltado para isso, né? O ano passado tivemos, que era com o tema Eu Sou Daqui. A turma de vocês, coitados, foram os que saíram mais lesados, vocês e o terceirão, que se não conseguiram apresentar, ficou muito... Era muita coisa para apresentar em pouco tempo, né? Vocês fizeram vídeos. Mas esse ano, o nosso projeto, ele se chama Vozes Negras, em que a gente vai abordar temas com pessoas de afrodescendentes ou pessoas que são brasileiras de raça negra, tá bem? Por exemplo, com vocês eu vou trabalhar junto com a Camila, com a Gil. Então, a avaliação 2 de vocês vai ser dividida em duas. Vai ser dividida na própria avaliação 2 e vai ser dividida na feira literária. Então,
A avaliação 2 de vocês vale 6. Então, fica 3 pontos para feira literária e 3 pontos para a avaliação 2 propriamente dita, tá bem? Se vocês não entenderem, vocês me interrompam, por favor, tá? Então, eu vou trabalhar com a Gil, com a Camila. Então, essa nota da feira literária vai valer para essas 2 disciplinas. 3 disciplinas: literatura, português e história. Tá bem? Ficou só com a parte das línguas. A história não ia entrar, mas acabou entrando porque a Camila acabou escrevendo comigo junto o projeto. Então, por exemplo, em literatura, vou disponibilizar para vocês 2 contos. Um conto do Machado de Assis, que é um escritor do século XIX, que ele é muito importante, tá? Porque ele é um dos grandes nomes mundiais e ele era um escritor negro. Só que se vocês digitarem o nome do Machado de Assis aí no Google, vocês vão ver que a maioria das imagens do escritor, ele é branca, porque eles faziam isso mesmo com os negros, né? Eles embranqueciam a figura dos brancos. Mas o Machado de Assis, ele era negro. Então, eu peguei um autor que ele não é contemporâneo a nós e peguei uma escritora que é contemporânea, que se chama Conceição Evaristo, que ela é mineira, tem 70 anos e ela escreve muito e muito bem, tá? Então, eu peguei aí um homem do século passado negro, peguei uma mulher do nosso século e negra. Então, a gente vai fazer um trabalho de comparação e distinção, tá? O que vocês precisam ver também para o nosso trabalho? Um filme. Então, eu vou colocar lá na pastinha. Vocês estão conseguindo acessar a nossa pasta da turma direitinho? Sim ou não? Sim? Tá. Então, lá na nossa pasta, vai ter uma outra que vai dizer assim, feira literária. E lá vai ter os 2 contos que vocês precisam ler em 15 dias. Vai ter um filme que vocês vão ter que ver também, que se chama O Mordomo da Casa Branca. Eu preciso que vocês anotem isso. Ver o filme Mordomo da Casa Branca. Onde que tem esse filme para vocês verem? Na Amazon Prime, na Prime Videos, ou na Sky. É Sky... Como é que chama? Skynet, é isso? Tá, gente? Então, tem uma plataforma da Sky, para quem é assinante da Sky, que vocês conseguem ver filmes online. NetCine. Não sei o que é NetCine, Isis, mas se tu diz que tem, eu confio em ti. Tá? É um site onde lança todo filme que lança, tem ali. Uhum. Esse é um filme é um filme antigo, não é um filme novo. É, ele é Tá? 2003. Mas 13. é 2003? É, então assim, olha, vocês procurem, no YouTube não tem, gente, não adianta vocês procurarem porque não tem, tá? Mas quem tem plataforma da Amazon consegue acessar tranquilamente. E é bem baratinha a plataforma da Amazon, tem um monte de coisa. É R$10, tem um monte de coisa. Tá bem? Não tô mandando vocês assinarem a Amazon Prime, pelo amor de Deus. Não vão agora vocês fazerem lá uma baixa assinada dizendo que a professora Amanda tá mandando vocês assinarem a Amazon. Não é isso, tá?
Mas tem aí várias formas de vocês acessarem esse filme. Se vocês não conseguirem, pelo amor do amor, entre em contato comigo, com a Camila ou com a Gil para avisar, tá? Aí a gente vê como que nós podemos ajudá-los. Mas é isso. Vocês têm como tarefa para casinha assistir o filme O Mordomo da Casa Branca e ler os 2 contos que eu vou deixar lá na pasta para vocês. Tá? O que eu queria falar? Na semana que vem, nós, a Gil e a Camila, nós já vamos marcar uma aula via Google Meet, nós 3 juntas com vocês, ou pelo menos 2 juntas com vocês, eu não sei como é que a gente vai organizar bem isso, para a gente discutir esse material. A gente precisa discutir esse material com vocês, então vocês precisam ver isso. Isabelle, 15 dias foi que eu dei para vocês, não foi? Então, em 15 dias, vocês tentem ver o filme e ler os contos. Aí, semana que vem, a gente vai mandar a data para discussão desses materiais. Então, não deixem para amanhã. Tá? Não deixem para cima do laço. Vão fazendo o que vocês precisam fazer, porque vocês têm tempo para isso. Tá bem? Entenderam, gente? Não? Sim? Então tá. Gustavo, vai botar uma roupa pra ficar gripado, que nem a Dani, e depois eu quero ver só. O ar tá ligado, senhor. Faz vontade de ficar gripado. Então, gente, a gente vai fazer revisão. Revisão do volume 10 de vocês, que é Modernismo, primeira e segunda geração. Tá bem? Depois, né, a gente vai pedir texto para vocês. Depois a gente vai dar as orientações no dia que a gente for fazer a aula com vocês sobre esses materiais, sobre o filme e os contos. Depois a gente vai dizer como que vocês vão apresentar esses materiais. A gente vai pedir uma escrita de vocês. A gente vai depois dizer como que a gente quer essa escrita, tá? Eu não tô vendo o Lucas Nieto nunca na vida, só vejo o teto da casa dele. Aí é o Lucas e quem mais aqui? Que só tô vendo o Lisboa. Oi, Dudu. Oi, olha só. Vamos aparecer aí para te Amanda te ver, querido. Oi, Lívia. Tá com um pouco frio, Lívia? Só aparece o rostinho. Tô com muito frio, tá louco? Tô com muito frio. Então, na aula do Meet, tá? Sobre a feira literária, a gente vai dizer o que a gente quer que vocês escrevam, tá bem? Gente, a professora Cláudia me falou que vocês queriam falar sobre o George Floyd, né? Que foi o rapaz, né, que foi morto nos Estados Unidos violentamente pela polícia por ele ser negro. Caso vocês queiram trazer este assunto para a nossa aula no Meet, tragam, não tem problema nenhum. Vocês sabem que nós somos abertos para conversar sobre qualquer coisa que vocês queiram, tá bem? Então, vocês não tenham receio de falar o que queiram e o que pensam, tá bom? Eu acho que era isso. E aí o trabalho final vai ser como? A gente vai pegar as produções de vocês, de todas as turmas do Colégio Alternativo, do 6º ano, que é do 4º ano ao ensino médio, ao terceirão. Nós vamos colocar as produções de vocês num livro digital e o nosso trabalho da feira vai ser a divulgação do livro digital de vocês. Nosso, né? Então, para a feira literária vai ser a produção do livro digital com o tema Vozes Negras. Tá bem? Entendido? Lívia, vamos abrir essa câmera aí, por favor. Aí. Vamos lá, gente. Então, Só deixa eu pegar meu óculos, rapidinho. Deixo. Modernismo, primeira geração. O que a gente precisa pensar no modernismo, primeira geração,
que eu já falei para vocês na aula passada e eu vou retomar hoje. Nós temos, no modernismo, primeira geração, um confronto de ideias. Confronto de ideias entre os passadistas, que eram aqueles que estavam com a literatura com vínculo ao passado, e com aqueles que queriam fugir desse vínculo ao passado, que querem fugir das estruturas e normas, tá? Lembram disso? Sim? Tá. Então, modernismo primeira geração. Teremos artistas passadistas e os que querem fugir dessa norma, tá? Especialmente ao realismo e ao parnasianismo. Então, eles querem fugir da norma, principalmente parnasiana. Eles querem fugir de tudo que seja regrado, tá? Se eles querem fugir de tudo que é regrado, na poesia teremos manifestações de versos livres. Fala, Joana. Professora, Oi? o Sarkis pediu para avisar que deu erro no servidor e ele já falou com a Cláudia, que ele não tá conseguindo entrar. Quem? Quem tá com erro no sistema? O Sarkis. O Sarkis. Ah, tá. Tá bem. Mas tá dando erro no link. Tipo, o link que colocaram no grupo. Daí eu tive que enviar o link pra uma conversa e aí eu tive que acessar assim. Por isso que eu demorei pra entrar. É porque, assim, Lívia, eu estava comentando com teus colegas que a partir da aula de hoje, eu vou fazer as aulas pela sala virtual via plataforma da Positivo On, porque lá ele gera uma lista de presença, tá? Porque, por exemplo, tu entrou, mas ficou caindo. Lá vai estar a tua lista de presença, vai estar que tu entrou, entendeu? E aqui fica difícil dizer, não tenho provas concretas. E aqui, pela plataforma da Positivo On, eu consigo gravar as aulas de vocês. Então, daqui para frente, nas aulas de literatura, vocês acessem a plataforma da Positivo On e entrem por ali. Tá, entendi. Tá? É isso. A Isis voltou? Tá aqui. Tu conseguiu entrar pela plataforma, Isis? Foi tu que saiu, né? Foi, consegui. Deu tranquilo? Aham. É trifácil. É só entrar ali, Lívia. Lá em cima vai ter livros, não sei o quê. Livros, notificações, eu acho que é. E tem sala virtual. Aí tu entra em sala virtual, vai lá no calendário, se tu não achar, bota o dia de hoje e vai dizer acessar sala. É bem tranquilo, tá? Então, gente... Eu tenho que ir lá, então, agora? Entrar hoje? Não, Ah, tá. hoje não precisa. Só na tá? próxima. Isso. Tá. É bem mais fácil. Nossa, fica tudo agendadinho ali. Então, na primeira geração, a gente vai ter esse confronto de ideias, vai ter os passadistas que se assemelham ao parnasianismo, os que fogem dessa estrutura vão priorizar por versos livres na poesia, e as questões de tema se aproximam com as questões das questões sociais. Eles vão se aproximar de tudo que é voltado para as questões sociais, tá? Aí, gente, o que acontece, né? Existe, então, aí a Revolução Industrial, que foi quem deu o start nas vanguardas, né? Quem foi que deu o pontapé inicial para que tudo que fosse moderno começasse a surgir. Então, começaram a surgir novas classes trabalhadoras, começou a surgir a necessidade de ter pessoas para ocuparem cargos públicos, tá? Então, isso também é uma característica do modernismo primeira geração. Cargos públicos novos gerados. Então, a procura de trabalhadores, a procura de profissionais, de pessoas que
deveriam ocupar determinados cargos foram surgindo, né? Foram surgindo empresas. Bom, aquela empresa deu super certo, né? Produziu bastante e foi abrir uma nova empresa. Então, preciso de pessoas que me ajudem a coordenar essa empresa. Então, eu preciso que esse meu profissional, ele tenha estudo, que ele seja especializado. Então, é nessa parte do modernismo que surge essa questão da especialização, em que as pessoas elas precisam estudar, elas precisam ter cursos, elas precisam ser técnicas nos assuntos para poderem ajudar nas grandes empresas, tá? O que começa a surgir aí também? A mescla social. O que é a mescla social? É o contraste daqueles que viviam nos centros urbanos, que antigamente eram só os burgueses, e que agora nós temos a classe trabalhadora também residente dos centros urbanos. Antes isso não acontecia e está começando a acontecer, tá? Ô, Gustavo, tu tá acessando o computador? Tu não tá conversando com ninguém na internet, né? Tá. Então, existe essa mescla social. Vamos ter nos centros urbanos pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Mescla social. O que surge também nessa época e é tema? As primeiras greves industriais, tá? A primeira greve acontece nessa época da primeira geração, que foi em 1917. Então, as empresas elas não davam condições de trabalho para as pessoas, né? As pessoas não tinham condições de trabalho, elas tinham pouca iluminação, elas trabalhavam muito. Uma criança trabalhava de 10 a 12, uma mulher de 12 a 14 horas, e o homem sabe-se lá quantas horas ficavam dentro das fábricas. Isso não são condições de trabalho, né? Condições humanas de trabalho, né? Então, aí surgiu em 1917 a primeira greve trabalhista. Isso foi muito importante para a primeira geração, porque acabou virando tema, tá? São Paulo acabou se tornando um estado moderno. Por quê? Porque tudo começou acontecendo em São Paulo. Se São Paulo ele se tornou um estado moderno, um estado onde tudo acontecia, o que surgiu aí próximo, em 1922? A Semana da Arte Moderna. Então, a Semana da Arte Moderna aconteceu em São Paulo e era produzida pelos burgueses que residiam nessa cidade, em São Paulo, tá? Então, gente, do modernismo até do romantismo até o modernismo, as produções eram feitas por quem tinha dinheiro e por quem tinha estudo, tá? Só lá na parte contemporânea mesmo é que vai sair um pouco da mão da elite, tá? Essa questão do domínio da escrita, tá bem? O que temos também na primeira geração? Manifestos literários em revistas. Nós já comentamos na nossa última aula. Então, começa a se criar panfletos, começa a criar cartazes, e essas manifestações através de cartazes e panfletos são distribuídos em revistas, tá? Vocês lembram disso da aula passada? Sim? Tá. Então, na primeira geração, busca-se por renovação cultural. O que é essa renovação cultural? Hein? O que
essa renovação cultural? É tudo isso que eu tenho falado para vocês. É tirar tanta forma, tanta estrutura, passar a ser mais livre as manifestações literárias, que o autor ele se preocupe com as manifestações sociais em vez de estruturais, tá? O que surge aí? Linguagem própria. O que isso quer dizer, linguagem própria? Trazer palavras do uso do brasileiro. Vocês lembram lá na poesia parnasiana e simbolista, a gente quase não entendia o que se dizia naqueles textos, porque se buscava uma linguagem rebuscada, uma linguagem que não era do povo, tá? Então, uma linguagem própria, mais voltada para o coloquial, fugindo da linguagem rebuscada. Na linguagem também se busca por ironia e por ambiguidade. Tá? E o que surge aí também? Linguagem não verbal. Nos panfletos teremos imagem ou desenhos, mais a linguagem verbal. Teremos linguagem não verbal e linguagem verbal. O que surge como tema também? Miscigenação. Ou seja, o Brasil não é feito de pessoas inteiramente brancas. Há miscigenação entre raças, brancos e negros, brancos e índios, índios e negros. Tá? Então, miscigenação. Até falei para vocês que tem aí no livro de vocês um quadro da Tarsila do Amaral que retrata exatamente essa miscigenação. Tá? Então, a literatura foi tornando-se uma atividade que permite questionamentos. Então, na primeira geração, a literatura tornou-se uma atividade que permite questionamentos. Então, quem é realmente o povo brasileiro, gente? É a burguesia branca? A burguesia rica? Não, né? Até porque essa parte burguesa, a maioria deles nem eram brasileiros. Tá? Quem são os principais autores da primeira geração? Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. O professor Caio, da Positivo On, ele fala muito e muito bem desses três escritores, tá? Então, eu não vou me deter aqui nos escritores, porque isso vocês têm direitinho lá nos vídeos do professor Caio Castro, da Positivo On. Ele é meio engraçado, né, gente? Eu me divirto com as aulas dele. Tá? Vamos ver aqui o que mais.
Eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 19. Acharam? Página 19? No segundo parágrafo, começa assim: as tendências presentes na arte e na literatura. Acharam? Sim? Tá. Rosana saiu. Achou, Rosana? Achou? Tá. Então vamos lá. É que alguém saiu aqui, que eu não sei quem é. Deixa eu ver. Não me lembro. Ah, o Jefferson. Deve ter ido buscar o livro. Vamos esperar um pouquinho. Eduardo Sá, onde tu estás? Tô aqui. Não tô te vendo, Dudu. É que eu tô acompanhando o livro agora. Aí fica meio difícil. Agora? Coitado. É que tu falou a página agora? Vamos lá, página 19. Vou ler, então, o segundo parágrafo. As tendências presentes na arte, na literatura modernistas, se espalham por outros setores da sociedade. O modernismo pode ser interpretado como uma ampla tomada de consciência a respeito da necessidade de compreender e incorporar as identidades marginalizadas como a indígena e o afro-brasileiro. Onde está o erro neste parágrafo? Onde está o erro neste parágrafo? Sejam críticos, gente, e me achem um erro neste parágrafo. Compreender cadê? Interpretar a cultura? Por que, Gustavo? Porque eles não falavam muito bem da cultura brasileira, né? Brasileira não, mas da mistura. No pré-modernismo, isso começou a surgir, e na primeira geração do modernismo isso é bem presente. Então, não é aí que está o problema. Aqui se falou das questões marginalizadas. Não é aí que eu quero também que vocês prestem atenção. Não acharam, gente, o erro? Não? Então tá. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Qual texto que nós vimos nos livros de vocês até hoje que traz a figura marginalizada do índio? Não me venham me dizer que o romantismo me traz figura marginalizada do índio, porque não é. É uma visão romantizada. Vão lá no meio da tribo, lá no século XVIII, e ver se vocês vão achar uma índia com bafo de baunilha, que os lábios dela se assemelham a lábios de mel. Isso não existe, gente. Me digam que texto que vocês encontram na literatura brasileira que traz a figura do índio, que fala dos problemas sociais vivenciados pelo índio. Existe isso, gente? Não existe, cara. E aqui traz um livro de vocês uma tomada de consciência que não existe. Existe tomada de consciência sobre a figura do negro, sobre a figura do mestiço, sobre a miscigenação. Agora, não existe nenhum texto que vá refletir sobre a marginalização do índio.
nas más condições de vivência do índio. E até hoje a gente não tem isso na nossa literatura, se vocês pararem para pensar. Não existe, tá? Então, parem para pensar nisso, parem para pensar na figura desses seres que eles eram... Tá bom, Lucas. Que eles eram donos desse território imenso, e eles foram massacrados pela chegada dos portugueses, porque eles, diferentemente de outras pessoas, eles não se submeteram à escravidão, né? Então, eles foram massacrados pelos portugueses, e até hoje a gente não tem a figura da pessoa, do índio, como marginalizados. A gente teve lá no romantismo, primeira geração, mas de uma forma romantizada, tá? Então, pensem nisso. Sejam críticos nas coisas que vocês leiam. Ai, gente, já tá quase acabando a nossa aula. Então, outra coisa que vocês colocam, vocês podem colocar aí, é a visão marginalizada de mestiços brasileiros e só. Então, na página 18 de vocês, diz assim: modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa. Também quero conversar isso com vocês. Por quê? Porque qual é a única semelhança que há entre o povo brasileiro, que fala a língua portuguesa, e o povo africano, que fala a língua portuguesa? Gente, é só o processo de colonização. Não existe nenhuma outra semelhança na literatura que seja semelhante. Não existe. Além do processo de colonização e o processo de aprendizagem da língua portuguesa, tá? Nas duas línguas vai ter o processo de hibridismo. O que é isso? Nós aqui vamos tentar incorporar, nós tentamos todo o tempo incorporar o nosso uso aqui como brasileiros na nossa língua portuguesa. E lá na África acontece a mesma coisa. Lá eles incorporam a cultura deles dentro da língua deles, do que é falado, que é um português completamente diferente. O português brasileiro é diferente do português que é falado na África, que é diferente do português falado em Portugal. Então, assim, olha, tentar unir as duas literaturas, dizer que as duas literaturas elas têm a mesma característica, para mim é um ato falho, porque isso não existe. Porque a independência do Brasil foi no século XIX. A independência da África foi século XX, gente. Foi 1945, se eu não me engano. Então, assim, são realidades sociais completamente diferentes, tá? Então, o povo africano, ele ainda luta por uma liberdade que nós brasileiros temos. O povo africano ainda luta pelo fim da ditadura que existe lá, pela guerra civil que ainda existe lá, que não é uma coisa que existe na literatura brasileira ainda hoje. Essa busca na literatura africana por dizer sobre o seu solo, por falar sobre a sua nação, que existe muito isso, sabe? Os personagens da literatura africana, eles vão sempre tentar falar das suas riquezas naturais, do seu solo, das suas árvores, como identidade nacional. Isso não existe mais na literatura brasileira, porque a gente não precisa mais dessa enfatização, tá bem? Entenderam? Sim? Que bom. Qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Vamos agora para a segunda geração, senão não vai dar tempo. Eu falo muito, né? Pelo amor de Deus. O que acontece na segunda geração do modernismo? A Bolsa de Valores de Nova York, ela quebra, né? Então, como vocês sabem, até hoje, a economia mundial, ela é refletida através da economia dos Estados Unidos. Então, lá naquela época, quebrou a Bolsa de Valores, que foi na década de 30, 20, por aí,
o que acontece? Quebrou a Bolsa de Valores lá, interfere em toda a economia aqui do Brasil. Então, a produção de café, ela é altamente prejudicada, tá? Com a produção de café sendo prejudicada, acaba-se o quê? A política café com leite. Acaba com a política café com leite, tá? Então, aqui na página 35 de vocês, nós temos uma figura, ó. E era assim que as revistas e os panfletos, eles eram manifestados, com linguagem verbal e linguagem não verbal. Eu tenho ali desenhos e tenho também escrita. Tá? Aí aqui diz assim, Getúlio Vargas, com licença, seu Julinho. Então, chega o Getúlio Vargas para proclamar o quê? A ditadura, tá? Ele aproveita de um contexto social e econômico perdido do Brasil para dar um golpe de Estado para tirar quem estava no poder, né, governando o país naquele momento, dá um golpe de Estado e acaba proclamando a ditadura no Brasil, tá, gente? Porque dizer que é golpe, gente, não é algo para dizer assim, olha, por exemplo, a professora é partidária e diz que é golpe. Não. Qualquer pessoa que esteja no poder, tá? Por exemplo, nesse momento nós temos um presidente que é de direita, né? Se por acaso acontecer de uma proclamação de impeachment, tem um fundamento, né? É golpe de Estado, tá bem? Aconteceu na época de Getúlio Vargas, golpe de Estado. Getúlio Vargas veio tirar a pessoa do poder, houve um golpe de Estado, tá bem? O Collor não foi golpe de Estado. Por quê? Porque o Collor, ele tirou muito dinheiro do povo brasileiro. Então, tiraram ele, proclamaram o impeachment com razão, tá? O governo Dilma também teve um processo de impeachment. Não vou entrar nesses casos porque é muito recente. Mas é isso. Toda vez que existe um impeachment, a gente precisa verificar se os motivos que levaram a esse impeachment, eles foram para benefício da comunidade, para o benefício do Estado brasileiro, ou se foi um golpe militar, ou como aconteceu no Getúlio Vargas, ou se foi um golpe político, tá bem? Então, independente se quem está no poder é esquerda, direita, extrema direita, tirando a pessoa sem motivo, é golpe, tá bem? Então, só para deixar isso claro, porque esses dias eu escutei alguma coisa na internet, isso aí eu preciso trazer para o terceirão, que a gente vai falar sobre isso. Bom, temas comuns na segunda geração. Nós vamos ter os problemas sociais como temas comuns, como já existia na primeira geração. Página 36. Página 36. Vou fazer só um apanhado, tá? Os problemas sociais que acontecem no Brasil e no mundo. Agora não vai ser mais, o tema não vai ser voltado só para os problemas sociais brasileiros, mas os problemas sociais no mundo, tá? Vão se mesclar também aí. A forma. Vai ter escritores que vão buscar pela forma, assim como os parnasianos, e isso deixa de ser um problema. Então, modernismo, segunda geração, não priorizam apenas versos livres. A forma também pode ser usada sem problemas, tá? Como tema tem aí a economia, se vocês querem colocar. O surgimento do nazifascismo. Então, a gente tem aí o fascismo mais o nazismo. Então, surge o nazifascismo. Está aí no livro de vocês, se vocês quiserem ver o termo. A ditadura vai estar presente nos textos. Muita gente vai sumir aí nessa década. Muita gente vai ser exilada nessa década, através de música, através de poesia, tá?
Aqui o negócio fica feio pra caramba. Os temas, eles vão se aproximar do dia a dia, do cotidiano, tá? Então, se são problemas sociais, econômicos, brasileiros e mundiais, são coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Gente, lá no último parágrafo do livro de vocês, diz assim, uma tendência espiritualista. Risquem esse termo espiritualista pelo amor do amor e coloquem ao espiritual, uma tendência ao espiritual. E ali do lado diz de forma mítica. Então, vocês podem grifar essa parte, tá? Uma tendência ao espiritual de forma mítica. Aqui vai aparecer as religiões aqui. Vai surgir logo em seguida Chico Xavier, tá? É nessa época que começa a se manifestar a doutrina kardecista, do Allan Kardec. Não sei se vocês conhecem Allan Kardec. Conhece? Espiritismo? Sim? É aqui que surge, tá? Surge tudo aqui. Ah, filha. Então, assim, gente, o que é importante vocês terem bem na mente de vocês para a gente encerrar a aula? Primeira geração, teremos busca pelo novo, busca pelo rompimento da forma. Segunda geração, busca pelo novo e tanto faz a forma, desde que o meu tema seja voltado para problemas sociais brasileiros e mundiais, tá? A primeira geração e a segunda geração, elas se casam. A única coisa de diferente é a questão da estrutura, tá? Porque eles vinham de um período de estrutura. Só queriam estrutura, 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 estrutura. Aí veio o modernismo, chega de estrutura, não quero mais saber disso. Então, eram os rebeldes, tá? Os rebeldes se revoltaram com toda aquela estrutura, se rebelaram contra aquele sistema, então eles não queriam nada a ver com estrutura. A primeira geração. A segunda geração já está mais calma, mais tranquila, e diz assim, para aí, não importa a forma como tu quer escrever, se tu quer escrever livre ou se tu quer escrever dentro de uma estrutura, importa que a tua poesia, que a tua literatura diga alguma coisa, sirva para ajudar o Brasil, tá? Então, tanto faz o tema, tanto faz a estrutura, o que prevalece aí é o tema, tá? E da segunda geração, uma parte muito importante é o que? A ditadura militar, gente. Tá? Tá bom? Entenderam? Vou encerrar aqui a nossa gravação. A nossa aula ficou gravadinha. Interromper gravação. Espero que caiba tudo no meu Google